Ciência. E agora, efetivamente, vamos ouvir a ciência preparada e apresentada por João Matos. Recebemos hoje aqui no Espaço Ciência Norberto Pires, responsável do Laboratório de Robótica Industrial da Universidade de Coimbra. Engenheiro de Física Tecnológica com doutoramento em Automação e Robótica, com quem vamos analisar a problemática da robótica. Boa tarde, doutor. Boa tarde, como vai? Vamos começar por questões da atualidade. Como é que o senhor acompanhou essa notícia dessa prótese de mão de um homem veiculado aqui por imprensa especializada e mesmo pela imprensa geral? Como é que essa questão de próteses e a robótica funcionam? A utilização da robótica para substituição de membros, digamos assim, humanos, não só mãos, mas mãos, braços, pernas, agora até alguns dispositivos internos para audição, por exemplo, dispositivos robóticos já muito evoluídos, é uma área de investigação e de desenvolvimento já há bastante tempo. E começaram a aparecer no mercado os primeiros produtos fazem não só essa substituição de forma eficaz, como a fazem a um preço muito acessível. Anteriormente as próteses robóticas eram muito caras e, portanto, somente acessíveis a quem tinha ou um seguro de saúde muito bom ou então era rico. Hoje, uma prótese de uma mão, de um braço, de uma perna, com dispositivos inteligentes que permitem rapidamente adquirir a forma de funcionamento típica desses dispositivos, são bastante acessíveis. Por exemplo, existem estruturas já muito simples, foram desenvolvidas às vezes até com prototipagem rápida e, portanto, construção muito barata e que fazem a substituição eficaz de membro para alguém que o perdeu num acidente, numa doença, algo desse tipo, enfim, às vezes em guerra, não é? Coisas desse tipo. E neste momento são uma área de negócio muito importante e que faz com que a robótica seja vista de outra forma. Em termos, por exemplo, da saúde, quais são os benefícios que o setor da saúde pode ganhar nessa área? Este caso é evidente, não é? Coloca à disposição das pessoas uma solução para um membro que foi perdido por alguma razão. Mas, por exemplo, eu também estou envolvido, muito interessado também na área da robótica ligada à cirurgia e sabem que existem pelo menos 2 produtos no mercado de origem americana, porque o desenvolvimento é muito complexo e caro, que são utilizados em hospitais. Por exemplo, em Portugal existem 2 robôs desse tipo a operar para fazer cirurgia. Existe um aqui em Coimbra e existe outro em Lisboa. Eu não sei os números em França, mas imagino que em França existem vários robôs utilizados para fazer cirurgia e com evidentes vantagens, porque aumentam, digamos assim, as capacidades do médico. Não são uma substituição do médico cirurgião, mas são uma forma de aumentar as suas capacidades. São mais precisos, cometem menos erros e, portanto, a taxa de sucesso das operações feitas com este tipo de robôs aumenta. Dou-lhe um exemplo. Uma das cirurgias que tem uma taxa de insucesso relativamente alta é a cirurgia da próstata, que afeta muito os homens, e com os robôs a cirurgia tem uma taxa de sucesso próxima de 80%, quando sem robôs anda na ordem dos 40%, 50%, portanto um risco grande. Isso significa que este tipo de robôs, neste momento, ajuda, não substitui. A ideia da robótica não é substituir ninguém, não é tirar emprego, não é fazer com que algo que era feito por um homem seja agora feito por uma máquina de forma melhorada, mas sim ajuda o homem a fazer melhor. Portanto, é um aumento da sua capacidade a fazer melhor aquilo que já fazia, sem a ajuda da tecnologia. E como é que funciona essa tecnologia de robótica a 3 dimensões? Por exemplo, um deles que está no mercado basicamente tem 2 grandes inovações. A primeira inovação é o facto de este robô cirurgião, digamos assim, são essencialmente 3, 4 braços robóticos, depende da configuração, mas 3 ou 4. Todos eles têm capacidade de medir em tempo real a força que exercem sobre o objeto, neste caso sobre o corpo humano, e depois tem capacidade de o médico poder ver o ambiente real em 3 dimensões, isolado de tudo o resto, e um controlo do robô utilizando uma coisa parecida com a sua própria mão, aliás, encaixa-se na sua mão, e, portanto, os movimentos da própria mão do médico são passados para os robôs, mas com um aumento das capacidades sensoriais. A capacidade de retroação de força, a capacidade de sentir a força e com isso não causar danos no paciente, e depois a capacidade de ver em 3D muito próximo, com várias câmaras, o objeto que está a operar, o órgão que está a operar, a zona que
está a operar. Portanto, a parte importante destes dispositivos é essencialmente o facto de permitir à pessoa, ao operador, neste caso que é médico, ver neste sentido, ter uma percepção melhor do que está a fazer e, portanto, tomar decisões bastante mais acertadas, portanto, com menos risco. É o que se faz também, por exemplo, em matéria de neurologia, cirurgia, também com essa tecnologia. Sim, com essas tecnologias, neste momento estão-se a abrir várias áreas na parte médica, é uma área nova, digamos assim, que tem poucos anos, 10 anos, 15 anos, portanto é nova. Toda a robótica é nova, mas a aplicação na área médica é muito nova. A aplicação na área da prótese, falamos há bocadinho, é ainda mais recente porque havia necessidade de estes dispositivos ligarem ao nosso sistema neurológico, porque as mãos e as pernas e assim têm que ser comandadas pelo nosso cérebro e, portanto, há uma necessidade de ligar esses sistemas humanos. Isso não é fácil, portanto, demorou algum tempo a ter soluções minimamente fiáveis, mas a área médica é uma área muito nova, quer seja na observação, quer seja na prevenção, quer seja na substituição, quer seja na própria cirurgia. Estão a aparecer um conjunto grande de dispositivos que mostram, digamos, uma ciência robótica já muito desenvolvida e capaz de, nas várias áreas, proporcionar soluções eficazes. Porque até há pouco tempo atrás, quando digo pouco tempo, é no nosso tempo de vida, há 20 anos atrás, 25 no máximo, todas estas coisas que acontecem hoje eram ficção científica, não é? As pessoas viam aquilo nos filmes de ficção científica e diziam, bom, ok, isto um dia aparecerá, mas não será no nosso tempo de vida. Agora que o senhor está a falar em termos de anos, já há programas, ainda a nível da saúde, mas também a outros níveis de futurologia, de transhumanismo. Google, por exemplo, o chefe de desenvolvimento do Google, Kurzweil, tem ideias do género vida eterna. Sim, eu não acredito muito nesse tipo de coisas, não é? Quer dizer, mas é verdade, há ideias desse tipo a decorrer e há uma opção que tem que fazer. Por exemplo, eu não queria falar nessas áreas de desenvolvimento da robótica, por exemplo, áreas de desenvolvimento de robótica muito avançadas aplicadas na área militar. A quantidade de coisas neste momento a funcionar na área militar para matar, para utilizar em cenário de guerra. É o caso do soldado robô. Soldado robô, e não só, os vários dispositivos aéreos utilizados, teleoperados à distância e que são usados simplesmente para vigiar inimigo e matar. Digamos, os vários robóticos utilizados hoje em guerras um pouco por todo o mundo. Portanto, são desenvolvimentos robóticos feitos há 15 anos, 20 anos atrás, menos do que isso. Há, neste momento, um desenvolvimento muito interessante também e que provavelmente terá deriva para essa área militar, a qual eu nunca trabalharei, porque acho que há fronteiras nestas coisas todas, é o desenvolvimento da robótica humanoide. E há um concurso, neste momento, nos Estados Unidos, muito interessante. A Europa não acompanhou. Eu penso que em muitos dos desenvolvimentos da robótica, a Europa se foi atrasando por várias razões, uma delas financiamento, que é o challenge, portanto, o desafio da DARPA, de desenvolvimento de robôs humanoides quer dizer, com configuração humana, para utilização em várias áreas. Basicamente, o que eles colocam é um desafio que é o de navegar, andar num terreno inóspito, portanto acidentado, e oferecem um valor monetário muito elevado para quem desenvolver a melhor solução. E podem ser autónomos, podem não ser controlados pelo homem. Sem dúvida, totalmente autónomos, dentro de determinados parâmetros, mas num determinado perfil, ser capaz de navegar num ambiente inóspito, observar obstáculos, ser capaz de identificar cenários e tomar atitudes sozinhos, portanto, de forma totalmente autónoma. Os protótipos que foram apresentados na versão deste ano do Challenge DARPA são desse tipo. Todas as universidades americanas, nomeadamente as mais importantes, com consórcios ligados à indústria americana, muitas dessas indústrias ligadas à indústria militar, participaram neste Challenge e colocaram um conjunto enorme de recursos, não só humanos, mas também financeiros, para responder a este desafio. Eu só não queria fugir à pergunta anterior, quando colocou do chefe engenheiro da Google. Isto coloca o desafio, é este tipo de coisas que deve fazer com que as pessoas pensem um bocadinho o que é que andam a fazer. Há um problema ético, e neste momento ele existe, porque enquanto o desenvolvimento de robôs humanoides foi um cenário, digamos assim, de investigação, e enfim, uma coisa que era colocada distante no futuro, hoje é um cenário do presente e torna-se um pouco incontrolável porque estas coisas desenvolvem quando há dinheiro. Esta questão de ética, por exemplo, foi levantada aqui há dias por uma série de físicos como o inglês Stephen Hawking, que assinaram uma carta
precisamente denunciando essas investigações nessa área de armas autómatas e autónomas. Toda essa investigação poderá ser perigosa para o homem. Não, neste momento a robótica chegou a um nível, é uma ciência, e chegou a um nível de desenvolvimento e de conhecimento que permite fazer, eu diria, qualquer coisa. Basta aparecer dinheiro, alguém que invista e, portanto, um conjunto de cientistas, engenheiros disponíveis no mercado podem alinhar nesse tipo de desenvolvimento. E é, portanto, necessário definir um conjunto de regras, balizas, linhas vermelhas que não é possível ultrapassar, porque muito em breve é possível que vejamos, para além dos aviões voadores totalmente autónomos e que detectam inimigos e os matam de forma totalmente autónoma, poderemos ver soldados absolutamente autónomos, não estará muito longe disso, soldados robóticos absolutamente autónomos e verdadeiramente programados para um determinado tipo de coisas. No control, no control, no control, out of control. Tudo indica que esse projeto vai avante, porque ainda em relação ao Google, a Google comprou recentemente 7 ou 8 das principais empresas que trabalham nessa área da robótica e já trabalha com o setor robótico e inteligência artificial militar americana. Sim, não tenho dúvida que haverá dinheiro colocado nesse tipo de projetos. Eu considero ainda um bocadinho longe, porque há pelo menos uma área que nós não conhecemos muito bem. Como funciona o corpo humano, nós sabemos genericamente como funciona. A área cerebral e a área neurológica ainda é um mistério. E, portanto, eu acho que esse projeto está um bocadinho, porque isso implica transferir, digamos assim, a vida, transferi-la para um objeto mecânico. Está muito longe. Portanto, estamos muito longe de um robô vir a ter consciência. Não, o que eu acho que estamos muito longe é de alguém conseguir transferir o seu conhecimento, transferi-lo para uma máquina e, portanto, de alguma forma, conseguir ter vida eterna, aquilo que me disse há bocadinho. Isso é uma coisa que não tenho dúvidas que as pessoas estão a tentar fazê-lo, não tenho dúvida. Agora, a outra pergunta é o robô ter algum tipo de consciência. Ou seja, adicionar a uma máquina capacidades, coisas que são características dos homens. Isso já elas fazem coisas que são características dos homens e adicionar esse nível também não estará assim tão longe quanto isso. A capacidade de raciocinar de forma autónoma, a capacidade de aprender e, portanto, modificar a sua forma de atuar ao longo do tempo, porque lhe foi dada capacidade cognitiva, e essa capacidade cognitiva permite duas coisas. Por um lado, aprender, adquirir novos conhecimentos e depois relacioná-los entre si. E é isso que todos nós aprendemos de maneira diferente, colocados perante os mesmos estímulos, as mesmas aprendizagens, mas depois relacionamos as coisas de forma diferente, conforme a nossa vivência. Aprendizagem diferente. Mas um robô já começam a ter consciência. Mas um robô em situação de crise, de guerra, pode ter um dia o livre-arbítrio? Eu diria que um robô em guerra não terá livre-arbítrio porque terá um conjunto de regras que são colocadas por quem o definiu. E, portanto, esse conjunto de regras iniciais são aquelas que depois guiarão o seu comportamento. Obviamente que um exército quer que uma máquina tenha o comportamento que eles querem. E nunca será bom, não é? Será sempre de matar o inimigo, cumprir um conjunto de objetivos. O que torna um soldado verdadeiramente temível. Porque aquilo que faz um soldado humano ter coisas, aquilo que nós associamos à humanidade, que é perante uma situação de guerra, decidir não matar, decidir não cumprir ordens, porque acha que estas ordens estão em desacordo com a sua condição humana. Por exemplo, perante uma decisão limite, em que vê, apesar de inimigo, vê uma situação humana de uma determinada maneira, de acordo com os seus valores, uma máquina nunca fará isso. Uma máquina decidirá com base num conjunto de parâmetros e esses parâmetros são causar o máximo de baixas possível, não é? E, portanto, uma máquina será sempre um soldado temível. O senhor começou por ser físico, mas físico da área de tecnologia. Como é que vê essas teses entre a física, chamada física clássica, e a física e mecânica quânticas, por exemplo? Eu comecei por ser físico, mas na área tecnológica, desde logo, sempre. Ou seja, importaram-me sempre as coisas que se relacionavam com a aplicação de física na tecnologia. E a tecnologia de hoje é essencialmente física e matemática, mas essencialmente física. A moderna física, digamos a física quântica, trouxe um conjunto de desenvolvimentos que permitiram a explosão tecnológica que nós hoje vivemos e que tem física quântica incorporada em quase tudo. E, portanto, desde que, quer no termo da matéria, quer no termo da luz, quer em termo até das próprias comunicações que desenvolvemos hoje
e que são a essência, digamos, da tecnologia, a nossa capacidade de comunicar rapidamente e de uma forma eficaz. E esses desenvolvimentos tiveram uma explosão, um boom de tecnologia a partir da década de 50, quando se começaram a estabelecer, basicamente, estes mecanismos todos da nova física, aquilo que eu chamo de física moderna, e que é essa, a física quântica, enfim, aquela evolução para além da física clássica. Por exemplo, o lado de espiritualidade de certos setores dessa física quântica. Como é que vê isso? Eu afasto. Percebo que toda a gente queira ver algo de transcendente em tudo. Eu afasto-me claramente disso. Não nego que haja algo de transcendente, todos nós precisamos disso, mas quando estamos a falar na área científica e técnica, eu tento-me afasto, digamos assim, essas visões de forma de estar e tento ser o máximo pragmático e o máximo objetivo possível. Porquê? Porque optei por um caminho que é o caminho da aplicação tecnológica da física. E, portanto, obriga a ter uma visão pragmática, de engenheiro, nestas questões e, de alguma forma, tento que as grandes questões que a física moderna coloca nessa área, por exemplo, de como o universo se criou, quando se criou, o que é que deu origem ao primeiro segundo, ao primeiro microsegundo, de onde é que isto veio, essas, digamos, reflexões feitas para mim, acompanho o que é feito, mas não tem aplicação na física tecnológica e, de alguma forma, mantenho-a afastada, digamos. Até porque é de muito subjetiva, e para além de ser muito subjetiva, de muito difícil abordagem e, por sendo difícil e subjetiva, muito também polémica. Como é que vai funcionar, ou já está a funcionar, essas áreas todas de neurociências, física, nanotecnologias e robótica e inteligência artificial? A nanotecnologia, por exemplo, é uma área muito interessante. A aplicação de nanotecnologia à robótica, com o aparecimento de nanorobôs, robôs de tamanho nano ou micro, na utilização, por exemplo, médica, é uma área muito interessante, com desenvolvimentos muito grandes, especialmente nos Estados Unidos, mas, mais uma vez, por uma questão de financiamento, mas muito interessante. Imagino, por exemplo, a capacidade de desenvolvermos um conjunto de pequenos robôs que podemos colocar na circulação sanguínea ou no sistema linfático e que são capazes de detectar pequenas doenças, pequenos cancros, não são mais de células que se desenvolvem mais rapidamente que as outras, detectá-las, abatê-las no sentido de as destruir, ser capaz de fazer que um determinado fármaco, medicamento, chegue a uma determinada zona que nós não conseguimos fazer chegar com cirurgia porque são inacessíveis. Veja, por exemplo, que a maior parte das pessoas que têm cancro no cérebro morrem porque são zonas que não são operáveis, mas se nós conseguíssemos lá chegar por dentro com pequenas máquinas do tamanho micro ou do tamanho nano, que nós injetássemos na corrente sanguínea e elas pudessem dirigir-se ao sítio onde há um problema e corrigissem de forma teleoperada ou de forma autónoma o problema que tínhamos em mão, isso seria um excelente desenvolvimento. Mas já agora, a robótica, as nanotecnologias, toda esta área de física e mecânica, não estão a matar também a medicina? Um médico do futuro tem de perceber disto tudo. Tem. O médico do futuro tem de perceber disto tudo. Isso é uma evolução, não é matar. Isso é uma evolução. O médico vai ter que perceber, assim como hoje já perceberam, que tem à disposição um conjunto de tecnologias que lhes permite fazer um diagnóstico melhor do que fariam sozinhos, só com a inspeção visual, palpação de um doente. Tem um conjunto de dispositivos à sua disposição, um conjunto de exames complementares que lhes permitem ter uma ideia do que está a acontecer. E, portanto, o seu diagnóstico será muito mais eficaz. O médico do futuro é um médico é médico, mas médico é engenheiro, para além de engenheiro é cientista, para além de cientista neste sentido em que imagina soluções para os problemas que lhes são colocados. E, portanto, é uma evolução do conceito de médico, mas eu vejo isso como bom. Mas já há esta revolução curricular na medicina, aí em Portugal, por exemplo, incluindo todas essas outras ciências? Sim, olha, por exemplo, dou-lhe um exemplo. Eu daqui a 1 hora vou fazer uma avaliação de um tipo de alunos meus, são os alunos de Engenharia Biomédica. Os alunos de Engenharia Biomédica, eu tenho agora um exame com eles. São alunos, portanto, engenheiros, que têm uma área de trabalho que se relaciona entre a tecnologia e a medicina. Portanto, são profissionais que vão trabalhar ao lado de médicos, têm conhecimento da medicina, mas têm um conhecimento tecnológico muito profundo. O trabalho de hoje é sobre cirurgia, robôs em cirurgia. É a medicina biotecnológica. Exato. Este tipo de formação existe em Portugal já há alguns anos. E eu diria, tirando medicina, engenharia biomédica penso que é o curso com a mais elevada média de entrada em Coimbra, aqui na universidade, depois de medicina. Portanto, é um curso muito pretendido, de muito boa qualidade, com formações muito boas, e que, portanto, se pretendem dedicar muito a esta área nova, que é uma interface entre a medicina tradicional
e a medicina dos tempos que vão correndo e que, de alguma forma, vai ajudar a salvar mais pessoas, mas fazer diagnósticos muito mais eficazes, tirando partido da tecnologia que está disponível. Portanto, isto chega hoje a custos que estão complementares. Não tenho a mínima dúvida que esta formação vai ser incluída nos tempos muito próximos na formação tradicional de um médico. O médico tem que saber como funcionam estas coisas. Por exemplo, pedir um exame em que nesse exame é utilizado um robô, e hoje os robôs são utilizados em todo lado, basta fazer um scan qualquer, é um robô que lá está. Tem que saber como é que aquilo funciona para depois poder interpretar os resultados. Prazer ouvi-lo. Muito obrigado pela disponibilidade. Boa tarde. Norberto Pires, físico tecnológico, doutorado em robótica, responsável do Laboratório de Robótica Industrial da Universidade de Coimbra. Acompanhou-nos hoje nesta rubrica de ciência. Até à próxima.